O governo inicia a semana com mais uma crise, aliás, uma crise que ele próprio criou com a nomeação de um dos diretores de comunicação da Assembleia Legislativa. Não é nem um cargo tão grande assim, mas o governo, como foi o governo que patrocinou a candidatura do deputado Antônio Andrade, presidente do Legislativo, é possível raciocinar que essa indicação do ex-prefeito de Itaguatins, Homero Barreto Filho, não tenha sido feito sem o aval ou até mesmo sem a indicação do Palácio Araguaia. O Palácio Araguaia, como todo mundo sabe, Mauro Carlesse e Vanderlei Barbosa, o vice, atuaram decisivamente na eleição de Toninho Andrade da presidência do Legislativo. Isso, evidentemente, é determinante a quantidade de apoios que um e outro têm no Estado para dar suporte, legitimidade ao novo presidente de um poder. Bom, o que ocorre? Ora, vejam bem, o ex-prefeito Homero Barreto Filho, ele é apontado aí em uma centena de investigações, uma centena de processos por improbidade administrativa. Eu não acredito que o Mauro Carlesse e o Antônio Andrade não tivessem conhecimento disso. Eles têm assessorias competentes para para escutar a ficha com a folha corrida de cada servidor que nomeia. Veja bem, são 100, não é um processozinho qualquer, são 100 ações por improbidade administrativa. Você pode até alegar, mas no governo federal, Jair Bolsonaro nomeou 11 ministros também enrolados com a justiça. Sim, o Jair Bolsonaro nomeou ministros enrolados com a justiça. Um erro, 2 erros não fazem um acerto. Então, o que ocorre é que a lei não permite que servidor público, com esse histórico, assuma função pública. É questão de ética, ou seja, não é questão até de culpar o ex-prefeito ou culpar quem quer que seja. A justiça que vai definir se eles são culpados ou não. Mas a ética na administração pública indica que eles não tivessem condições de assumir função pública. E para eles seria até melhor mesmo que ele respondesse esses processos longe dos holofotes e não num cargo público. O salário não é nem tão grande assim, tão elevado assim. Ora, eu acredito que o governo, quando apontou esse Homero Barreto Filho para uma das diretorias da Assembleia, assumiu o risco, o ônus de ver o seu ativo político desidratado mais ainda. Eu quero acreditar que eles ainda não absorveram que aquele ativo político de Mauro Carlesse, nas 2 eleições que disputou e que ganhou de forma democrática e legítima no ano passado, que fosse um cheque em branco para fazer o que der na telha. Não é. O eleitor que escolheu o Mauro Carlesse escolheu também a questão ética, escolheu um Estado melhor para ele, tanto do ponto de vista administrativo como financeiro e também ético, evidentemente. Então, quando o governo aposta numa nomeação de risco dessa, ele está apostando o seu capital político, o seu capital moral e ético também. A justiça tem que decidir, evidentemente, mas isso vai trazer para o governo mais uma batalha, porque o Ministério Público deve entrar nessa questão. E olha que o deputado presidente da Assembleia já está sendo investigado pela polícia também, ou seja, então essa questão do Homero Barreto Filho potencializa uma situação que poderia ter sido até então pacificada, ou seja, os deputados escolheram legitimamente, democraticamente o novo presidente, então é possível raciocinar que as instituições lhe dariam um pouco de crédito, mas com essa nomeação, evidentemente, que tanto o Mauro Carlesse como o Toninho Andrade, eles perdem e assumem o risco de perder mais, porque não é crível que a população aceite, e até mesmo os deputados, alguém num cargo de direção na Assembleia Legislativa, um dos poderes do Estado, com essa ficha de 100 processos por improbidade administrativa, como é apontado, responder o diretor nomeado, o ex-prefeito de Itaguatins, Homero Barreto Filho. Bom, é uma semana que começa dessa forma. Ou Mauro Carlesse e Toninho Andrade tomam uma decisão e demite ele faz uma demissão negociada com esse diretor e ex-prefeito, ou então vai correr o risco de responder mais um processo na Assembleia Legislativa, de ter até o próprio projeto do deputado Toninho Andrade, que assumiu numa vibe aí de cortar gastos, de administrar corretamente, até comprometer essa intenção inicial dele, porque
terá na diretoria, importante no legislativo, apesar do salário não compensar muito, mas tem uma diretoria importante no legislativo, cobiçada por muitos, um cidadão respondendo 100 processos, cerca de 100 processos, na justiça por improbidade administrativa. Não é mole. Então o governo vai ter que descascar esse abacaxi, e senão vai ter problema para a sua administração e para a própria administração do Antônio Andrade na Assembleia.